E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esse curso nosso aqui de Física 4, onde a gente está estudando relatividade restrita. A gente já viu algumas coisas, alguns efeitos cinemáticos da relatividade restrita e hoje a gente vai ver o que a gente chama aqui de adição de velocidades. Eu fiz uma brincadeirinha aqui chamando de uma visão heurística, fazendo uma brincadeira com o nome, com o título de um dos artigos do Einstein de 1905. Na verdade, foi o artigo relacionado ao efeito fotoelétrico, que ele fala aqui de uma visão heurística, mas heurística é a arte de conhecer por si só aqui. Então, nós vamos tentar entender essa adição de velocidades fazendo uma brincadeirinha aqui, usando, na verdade, um tipo de relógio de luz, tipo que a gente usou antes, mas com uma modificaçãozinha, tá certo? Não fiquei com medo, a gente vai fazer umas continhas, a gente tem que ter medo de assassino, de fascismo, mas a gente tem que ter medo de conta, não. Então vamos tomar muito cuidado com esses medos, a gente tem que parar de ter medo de conta, a gente tem que ter medo de outras coisas, certo? Então, mas vamos pegar aí o lápis, papel, a borracha, que a gente vai fazer umas continhas hoje, beleza? Mas vamos começar aqui da nossa revisão, a gente está estudando relatividade restrita e é uma teoria que ela é baseada em dois postulados. Os postulados são: o Einstein, ele propôs, nesse artigo dele de 1905, ele propôs dois postulados para essa teoria da relatividade restrita dele, certo? Que era o princípio da relatividade, onde as leis da física elas são invariantes em todos os referenciais inerciais, ou seja, as leis da física elas mantêm a mesma forma para qualquer referencial inercial. A gente já estudou referenciais inerciais em outros vídeos, então, por favor, quem está chegando aqui nesse vídeo agora, volte aí uns outros vídeos aí, se ficou com dúvida, que vocês vão ter todos esses conceitos aqui mais bem definidos. E o segundo postulado, ele fala da constância da velocidade da luz, onde ele nos fala que a velocidade da luz no vácuo ela tem o mesmo valor c em todos os referenciais inerciais. A gente já estudou em um outro vídeo sobre simultaneidade, sobre a relatividade da simultaneidade, onde a gente não pode atribuir um significado absoluto ao conceito de simultaneidade. A gente já estudou isso em outros vídeos. A gente também viu em outros vídeos sobre a dilatação temporal, que a conclusão que a gente teve no outro vídeo foi que o tempo que alguém que está em um referencial S, mede no relógio, não em um outro referencial, S', esse tempo ele é maior do que o tempo que alguém que está em S' está medindo. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui nesse primeiro princípio aqui, né, da relatividade. As leis da física são invariantes em todos os referenciais inerciais. O que é um referencial inercial? Que ele está parado ou com velocidade constante. É isso, certo? A gente está definindo aqui, a gente vai chamar qualquer referencial inercial como S ou S'. Então, S é um referencial inercial, S' é um outro referencial inercial. S' pode ter uma velocidade com relação a S, mas essa velocidade ela é constante de toda forma. Os dois referenciais eles são referenciais inerciais. Então, só para quem está chegando agora, a gente está chamando aqui de S e de S', a gente está chamando é o nome que a gente está dando para esses dois referenciais inerciais, certo? Então, vou ler aqui de novo. Sobre a dilatação temporal, volte aí no vídeo de dilatação temporal, que a gente tirou essa conclusão, a gente deduziu esse efeito aqui, certo? A gente falou o seguinte, que a gente deduziu a partir só desses dois postulados anteriores, a gente concluiu que o tempo que alguém que está em um referencial inercial S mede em um relógio que está dentro de um outro referencial S', ele é maior que o tempo que alguém que está nesse próprio referencial S' está medindo, tá certo? E essa relação é dada por essa formuleta aqui. E quem está certo? Quem está no referencial S ou quem está no referencial S'? Ambos estão certos. Não existe um referencial que está absolutamente certo, porque isso é uma medida relativa entre ambos os referenciais. Lembrando que a gente está falando de relatividade restrita, certo? A gente também falou sobre contração de comprimento, contração espacial, e a conclusão que a gente viu no outro vídeo foi que o comprimento que alguém que está em um referencial inercial S mede sobre coisas que estão no referencial S', esse comprimento ele é menor do que o comprimento que alguém que está nesse próprio referencial S' está medindo, na direção relativa entre eles, ou seja, é o comprimento na direção do próprio movimento desse camarada, certo? E a relação é dada por esse camarada aqui. Novamente, quem está certo é S ou S', ambos. Não existe um referencial que está absolutamente certo, porque isso é uma medida relativa entre ambos os referenciais. Se ficou confuso essa parte aqui dessas conclusões, eu peço desculpa, mas peço também para voltarem nos outros dois vídeos sobre dilatação temporal e contração espacial, que isso vai estar mais bem explicado lá, que a gente fez essa dedução dessas formuletas todas. Eu vou deixar os vídeos na descrição aí do vídeo, certo? Tá. Um outro efeito cinemático da relatividade restrita é esse efeito de adição de velocidades. O que é essa ideia de adição de velocidades? A gente pode pensar nisso, por exemplo, quando você está numa estrada dentro de um carro ou dentro de um ônibus, certo? E tem alguém te ultrapassando.
Então, se você está dentro de um ônibus a 80 por hora, certo? Imagina aí que você está dentro de um ônibus a 80 km por hora. E tem alguém que está num carro fazendo uma ultrapassagem segura, eu espero, que tem alguém fazendo uma ultrapassagem, você é essa pessoa. O velocímetro dessa pessoa está marcando 100 km por hora. Você que está dentro do trem, você vai medir a velocidade dessa pessoa como? Você vai medir como sendo 20 km por hora, que seria os 100 km por hora menos 80 km por hora. Isso é uma adição de velocidades newtoniana, certo? Agora, um outro exemplo. Se você está num carro a 100 km por hora e vem alguém em sua direção a 100 km por hora, você que está no seu carro vai medir a velocidade do outro carro como sendo 200 km por hora, porque uma velocidade soma a outra quando elas estão em sentidos opostos, tá certo? Essa é que é a ideia de adição de velocidades. A gente tem essa ideia até bastante intuitiva quando a gente está tratando aqui de carros, ônibus, motos e assim por diante. Se você está parado na estrada e vê um carro a 100 km por hora, ele está a 100 km por hora. Só que se você está num carro a 100 km por hora e vê um outro carro também a 100 km por hora, para você é como se esse carro tivesse parado com relação a você. Vocês estão andando juntos, tá certo? Então essa que é a ideia de adição de velocidades newtoniana. Nós vamos deduzir uma formuleta para adição de velocidades relativística. E aí vai gerar uma diferencinha. A gente já pode até pensar com relação a essa diferencinha. Note só o seguinte, se eu tenho uma partícula que está a 0,9 vezes a velocidade da luz, certo? A velocidade da luz é c, se eu tenho uma partícula que está com uma velocidade de 0,9 c. E se viesse ao encontro dela uma outra partícula com velocidade 0,9 c, qual que seria a velocidade newtoniana que uma partícula veria da outra? Seria 1,8 c, seria 2 vezes essa velocidade, a mesma coisa da ideia do carro, certo? Porém, existe um limite para as velocidades das partículas aí, que seria a velocidade da luz. Então, vamos ver como é que isso funciona, beleza? Então, nós vamos estudar também o nosso reloginho de luz, nosso amigo relógio de luz, ele está aqui, tá certo? Só que agora a gente vai fazer uma pequena modificação nesse camarada. Então, a gente vai fazer uma pequena alteração nesse nosso relógio de luz. O que a gente vai usar? A gente vai utilizar que nosso relógio de luz antes, ele era formado do seguinte jeito. Ele tinha uma fonte de luz, um espelho e um detector de luz. Agora, a gente tem uma fonte de partículas. Essas partículas vão percorrer em linha reta até esse detector de partícula. E esse detector de partículas, quando ele detecta a partícula, imediatamente ele emite luz. Ele emite luz para trás até esse detector aqui, tá certo? Então, olha só, eu tenho um emissor de partículas, um detector de partículas, que ao mesmo tempo é uma fonte de luz. Quando esse detector detecta a partícula, no mesmo instante, ele emite luz até o detector de luz, tá certo? Então, olha só, vou repetir aqui. Esse relógio de luz nosso, agora tem entre aspas aqui, que ele sofreu uma modificação. Ele tem uma fonte de partículas P, certo? Ele tem um detector de partículas que também emite luz, só que ele emite luz somente quando a partícula atinge. Então, assim que a partícula atinge esse detector de partículas, ele emite luz na direção do detector de luz, certo? Então, a gente tem esse mecanismo e a gente tem aqui um detector de luz, beleza? Então, essa aqui é a situação que a gente vai estar trabalhando, beleza? Essa aqui é a situação. E aqui algumas considerações e notações. Por favor, quem quiser, anota isso aí. O comprimento próprio desse dispositivo é L0. Então, L0 que está escrito aqui, ó, é o comprimento próprio desse dispositivo. O que é comprimento próprio? Comprimento próprio é o comprimento medido no referencial onde está o dispositivo. Então, se eu estou com esse dispositivo na minha mão, pego uma régua e meço ele, esse é o comprimento próprio do meu dispositivo. É isso, tá certo? Então, o comprimento próprio é o comprimento medido no referencial onde o dispositivo está em repouso, beleza? O dispositivo ele vai estar num trem que a gente vai chamar de S'. Então, esse dispositivo nosso vai estar num trem, um trem mesmo, né? Não é trem de mineiro, não, é um trem, um vagão de trem, que a gente vai chamar de S', que se desloca com velocidade U. Então, isso aqui tudo é importante vocês anotarem. Ó. L0 é o comprimento próprio, U é a velocidade do trem, com relação a quem? Com relação ao referencial S, certo? Então, o trem a gente vai chamar de S'. Quem está parado fora do trem, nós vamos chamar de S. E a velocidade do trem com relação a S, com relação a quem está parado fora do trem, a gente vai chamar de U, tá certo? No referencial S', ou seja, dentro do trem, essa partícula que é emitida por esse P aqui, ela está sendo emitida com a velocidade V0. Tá certo? Então, V0 é a velocidade da partícula que foi emitida pelo meu relógio de dentro do trem, tá certo? Quando observada dentro do trem. E essa partícula, quando vista por um observador fora do trem, ou quem está em S, ela vai ter velocidade V.
tá certo? A gente vai chamar de V. Então, vou repetir aqui. A gente está usando o nosso mesmo relógio de luz aqui, entre aspas, porque ele sofreu uma modificação. Esse relógio de luz nosso, ele emite partículas até um detector de partícula. Esse detector de partícula, assim que ele detecta uma partícula, ele emite luz para o meu detector de luz, tá certo? O comprimento próprio desse relógio é L0. Esse relógio ele está dentro de um trem que a gente vai chamar de S', e esse trem se desloca com velocidade U com relação ao referencial inercial S, com relação a quem está fora do trem, certo? Esse trem, dentro desse trem, essa partícula emitida por P, ela tem velocidade V0, e a velocidade dessa partícula que foi emitida por P, quando observada por quem está fora do trem, a gente chamou de V. Essa que é a ideia nossa, tá certo? Dei uma pausa aqui. Anotem essas considerações nossas aqui, anotem o que é cada um desse parâmetro aqui, que nós vamos utilizar eles, beleza? Então, dê uma pausa, anota isso, reflete sobre esse slide aqui. Bacana. Dentro do trem, o que a gente tem, né? Aqui, ó, no referencial do trem, dentro do trem, em S'. Então, agora nós vamos analisar dentro do trem. Dentro do trem, qual que é o tempo total desse efeito desse relógio? Ou seja, qual que é o tempo total da partícula sair dessa fonte de partículas, bater no detector, a fonte de luz emitir luz e a luz ser detectada cá atrás, certo? Dentro do trem eu tenho o quê? Eu tenho que a partícula vai gastar um certo tempo para sair de P até o detector e a luz vai gastar um certo tempo de sair da fonte e chegar no detector de luz, certo? É isso. Então, olha só, o tempo total, que é o que está aqui, ó, o tempo total é igual ao quê? É igual ao tempo que a partícula, o tempo de duração de voo da partícula de P até o detector de partículas e mais o tempo que a luz teve o tempo que a luz gastou para sair da fonte e chegar até o detector de luz. Vou repetir aqui, ó. O tempo total é igual ao quê? É igual ao tempo que a partícula gastou para sair de P e chegar até o detector de partícula mais o tempo que a luz gastou para sair da fonte de luz e chegar no detector de luz. O tempo que a partícula gastou para sair de P e chegar até o detector é o quê? Tempo é distância dividido por velocidade, beleza? Aqui a gente está assumindo que essas velocidades aqui são constantes. V0 é constante. Então, distância é velocidade vezes tempo, então tempo é distância por velocidade. Então, o tempo que a partícula gastou para sair de P e chegar até o detector é L0 sobre V0. O tempo que a luz gastou para sair da fonte de luz e chegar até o detector de luz é L0 dividido por C. L0 é o próprio comprimento próprio e C é a velocidade da luz. Beleza? Beleza. Até aí deu para entender? Tranquilo? Vou passar aqui. Então, vamos lá. Agora, no referencial fora do trem. Então, para quem está fora do trem? Para quem está fora do trem, então, em S. Então, isso aqui que a gente encontrou, isso aqui vocês já podem anotar aí, isso aqui é o tempo gasto para a partícula sair de P, chegar no detector de partículas, a fonte sair daqui, a luz sair daqui da fonte, chegar no detector de luz dentro do trem. Certo? Agora nós vamos calcular para quem está fora do trem. Para quem está fora do trem, a gente vai fazer uma análise muito parecida com o caso de contração espacial. Então, eu peço para quem não viu o vídeo de contração espacial, volte nesse vídeo, que lá vai estar mais detalhado. Mas qual que é a ideia aqui? Se enquanto dentro do trem, para eu que estou dentro do trem, o relógio está parado aqui para mim, certo? Porque eu estou dentro do trem, o relógio vai estar parado aqui para mim. Eu só vou ver essa situação aqui. Agora, para quem está fora do trem, a pessoa vai ver assim, ó, a partícula vai sair daqui e vai bater no detector de luz uma distânciazinha depois. Por quê? Porque o trem está andando. Vamos supor que o trem está andando com uma velocidade para cá, ó, que a gente chamou de U, certo? Então, U aqui é a velocidade do trem. Beleza? Então, o trem está andando para cá, para a direita aqui, com essa velocidade U. Então, para quem está fora do trem, a partícula vai sair de P e vai bater no detector nessa posição aqui, por exemplo. Quando chegar nessa posição, a luz vai sair daqui e vai bater no detector aqui, ó, sendo que o trem já andou um pouquinho. Beleza? Então, qual que é a distância que a partícula percorreu para quem está olhando de fora do trem? A distância é o quê? É V vezes ΔT1. ΔT1 é justamente o tempo que a partícula saiu de P e bateu no detector, tá certo? Nesse tempo, o trem andou o ΔT1, que é o que está escrito aqui, ó. Então, olha só, a distância total que a partícula percorreu
quando observada por alguém que está fora do trem, a distância total é o quê? É v delta t1. Tá certo? V é a velocidade da partícula quando visto por alguém fora do trem. Delta T1 é justamente esse tempo da partícula sair de P e chegar até no detector. Beleza? Então, essa distância total aqui da partícula é o quê? É o comprimento do relógio, que eu vou chamar de L, porque a gente sabe que esse comprimento, quando medido por observadores diferentes, esse comprimento ele pode ser diferente, certo? Então, esse comprimento total que foi percorrer, essa distância total que foi percorrida pela partícula é igual ao comprimento do relógio mais o ΔT1. O que é o ΔT1? É justamente essa distância que o trem andou aqui. Tá beleza? Deu para entender isso aí? E para a luz? Para a luz, a distância que a luz percorreu, que é esse C ΔT2, C ΔT2 é a distância que a luz percorreu. Vai ser o comprimento do relógio menos o tanto que o trem andou. Por que esse menos? Porque enquanto a luz está vindo para a esquerda, o trem está andando para a direita. Então, por isso que aparece esse menos aqui. Deu para entender isso, gente? Espero que tenha dado para entender isso aí. Qualquer coisa, vocês dão um pause ou volta aí, volta que vai dar para entender isso aqui. Vou dar um resuminho aqui. A distância que a partícula percorreu é v delta t1. V é a velocidade da partícula quando observada por alguém fora do trem. Delta t1 é o tempo que a partícula saiu de P e chegou no detector. Qual que é essa distância? É o comprimento do relógio mais o tantinho que o trem andou. A luz ela percorre uma distância c delta t2. O que é delta t2? É o tempo da luz sair da fonte de luz e chegar no detector de luz, certo? Então, C delta T2 é a distância total percorrida pela luz, ela é igual ao que é o comprimento do relógio menos o tanto que o trem andou, tá certo? Por quê? Porque o trem está andando para a direita, aqui confunde para mim aqui, porque eu nunca sei o que é direita e o que é esquerda aqui na webcam. Mas enquanto o trem está andando aqui para a direita, a luz vai estar andando para a esquerda, por isso que aparece esse menos, beleza? Beleza, né? Então, quem que é ΔT1? Para achar esse ΔT1, você passa esse U ΔT1 aqui para a esquerda e divide tudo. Então, vocês fazem essa continha aí, ΔT1 é igual a L dividido por V menos U. E ΔT2 é igual a L dividido por C mais U, certo? Beleza, né? Então, qual que é o tempo total? Da mesma forma que aqui, para quem está dentro do trem, a gente achou o tempo total, vamos achar o tempo total. O tempo total é o quê? Vai ser justamente ΔT1 mais ΔT2, certo? Então, ΔT1 mais ΔT2 vai me dar esse resultado aqui, ó. Então, vocês anotam esse resultado aqui, beleza? Então, o tempo total medido por alguém que está fora do trem, da partícula sair de P, chegar no detector, a luz sair da fonte, chegar no detector de luz, vai ser justamente esse ΔT aqui, beleza? Vocês anotem isso, que agora nós vamos fazer umas continhas. Não se assustem, não se assustem. Coloquei um camarada assustado aqui em cima, eu acho que vou colocar, mas não se assustem. Não são contas difíceis. Relatividade restrita, em geral, não tem tanta conta difícil nesse nível de relatividade restrita, né? Que a gente não está acessando tensores, nada disso. Mas não se assustem, não tem conta difícil aqui não. Já falei, a gente tem que assustar com assassino, com rato, com fascismo, com autoritarismo, mas com conta a gente não tem que assustar não, beleza? Então, mas vamos recapitular aqui, ó. Vamos recapitular. A duração total desse evento, qual que é o evento? A partícula sair de P, chegar no detector de partícula, a luz sair da fonte, chegar no detector de luz, certo? A duração total é ΔT0, que é dado por esse camarada. Vou colocar minhas setinhas aqui, ó. A duração total em S' é dado por isso aqui. Então, dentro do trem, a duração total é essa. E essa formuleta aqui, ó, é a formuleta de dilatação temporal, certo? Dilatação temporal ΔT é ΔT0 dividido por essa raiz aqui, beleza? Essa aqui é a formuleta de dilatação temporal que a gente já tinha lá do outro vídeo. Quem é ΔT0, eu só substituí. Eu substituí o que está aqui na setinha rosa, aqui na setinha verde. Beleza? Só substituí o ΔT0 aqui. Anote isso aqui. Beleza. Um outro resultado que a gente já tinha é o de contração espacial. Contração espacial me fala que L é L0 vezes essa raiz aqui. Beleza? E qual que é a duração total em S? Então, quando visto por alguém fora do trem, a duração total é esse camarada aqui, ó. A duração total, que é o que a gente viu no slide anterior, é dado por esse camarada. É L vezes esse parêntese. 1 sobre V menos C mais 1 sobre C mais U, certo? Só que quem é L? L eu vou tirar daqui de cima, ó. L é L0 raiz de 1 menos o 2 sobre C2. Então, só substituir o L aqui, beleza? Então, aqui foi só caso de substituir. Beleza, né?
Tranquilo. Só que note só o seguinte, aqui eu tenho ΔT, vou colocar aqui de outra cor aqui, ó. Aqui eu tenho ΔT, aqui eu também tenho ΔT. Então, eu posso igualar esse termo aqui com esse termo de cá. Vocês concordam? Então, eu vou igualar esse termo aqui, ó, L0 sobre V0 mais L0 sobre C dividido por essa raiz, com esse termo aqui, ó, L0 raiz de 1 menos o 2 sobre C2 vezes esse parênteses. Beleza? É isso que eu vou fazer aqui. Tá certo? Eu vou apagar aqui o slide, eu vou apagar aqui minha setinha só para não ficar mais confuso. Então, beleza. Quando eu igualo esse ΔT com esse ΔT, eu tenho esse resultado aqui, ó. Beleza? Tem esse resultado aqui, ó. Esse ΔT aqui de cima está escrito aqui, esse ΔT aqui de baixo está escrito aqui. Beleza? Beleza, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um tanto de continha aqui. Vamos tentar fazer comigo aqui, ó. Eu vou dividir tudo aqui para L0, então esse L0 aqui eu vou cancelar com esse L0 aqui, beleza? Então, aqui ficou, ó. Opa! Deixa eu colocar aqui. Então, o que a gente vai trabalhar é essa equação aqui, certo? Então, olha só, quando eu corto esse L0 aqui com esse L0, vai ficar 1 sobre V0 mais 1 sobre C. Essa raiz eu vou passar multiplicando aqui, ó. Se essa raiz eu passo multiplicando aqui, vocês estão vendo que essa raiz eu tenho ela de novo aqui. Então, como fica raiz ao quadrado, né? Raiz quadrada ao quadrado é a própria coisa que está dentro da raiz, tá certo? Então, essa raiz eu passei multiplicando aqui, esse L0 eu cortei com esse L0 de cá, ó. Então, ficou 1 sobre V0 mais 1 sobre C é igual a esse parêntese vezes esse parêntese. Ah, Léo, mas como que esse parêntese aqui, ó, como que esse parêntese rosa aqui se tornou esse parêntese rosa aqui, que é a mesma coisa? Eu tirei o mínimo múltiplo comum. Então, vocês tiram aí, tá certo? Esse parêntese rosa aqui é igual a esse parêntese rosa aqui. Beleza? Vocês tiram aqui o mínimo múltiplo comum, que vocês vão chegar nessa situação aqui. Beleza? Beleza, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar dessa linha aqui para essa linha aqui do meio, daqui de baixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui desse lado esquerdo. Então, ficou aqui, ó, C mais V0 sobre V0C, certo? Aqui também eu vou tirar o mínimo. Quando eu tiro o mínimo aqui, eu tenho o quê, né? Eu tenho C2 menos o 2 sobre C2, beleza? É isso que eu estou fazendo aqui. Tá certo? E por último aqui, o que eu vou fazer? Vocês notam o seguinte, que aqui, ó, aqui eu tenho mais U menos U, então eu posso cortar esse cara, certo? Então, ficou aqui, ó, C mais V com esse camarada aqui embaixo. Aqui, como está multiplicando no denominador, eu posso separar os camaradas aqui. Então, aqui ficou C mais V dividido por V menos U, e aqui ficou 1 sobre C mais U. Beleza? Faço essas continhas aqui. E aí, por último aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse C2 menos o 2. C2 menos o 2, eu tenho aqui um quadrado menos um outro quadrado, só de números reais aqui. Então, eu vou ter C mais U vezes C menos U dividido por C. Certo? Por que está dividido por C aqui? Porque eu cortei esse C com um C do quadrado aqui, ó. Tá certo? Então, ficou só um C aqui, por isso que o C sumiu aqui, beleza? Então, eu tenho aqui C mais V0 vezes esse camarada, é igual a esse camarada todo aqui da direita, beleza? Beleza, né? Calma, respira, sem medo, sem nada. E agora? Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou notar também que eu posso cortar esse camarada com esse camarada aqui, ó. Tá certo? E agora eu vou fazer um negócio interessante aqui. Eu vou passar esse C vezes esse V menos U aqui multiplicando para a esquerda e vou passar esse V0 multiplicando para a direita. Então, ficou o quê? Ficou C vezes V menos U multiplicando C mais V0 e na direita aqui ficou V0 vezes C menos U, que é esse camarada, vezes C mais V, que é esse camarada aqui, ó. Tá certo? Que é esse numerador aqui. Faço essas contas. Não são contas difíceis, mas só que tem que fazer essas contas. E lembre-se desse resultadinho aqui, que eu vou circular de vermelho. Beleza? Esse resultado eu vou colocar no próximo slide. Esse resultado aqui que é o importante desse slide. Mas façam essas contas. Façam essas contas aqui, elas estão todas mais ou menos explicitadas aqui nesse slide, mas só que tentem fazer elas na mão, certo? Tentem fazer esse camarada aqui. Beleza? Bacana? Qualquer coisa, dá uma pausa e volte aí. Vamos continuar aqui. Então, a gente chegou nesse resultado aqui, ó. Acabou? Não acabou. Bora, vamos continuar. Vamos continuar. O que eu vou fazer aqui agora? Vou multiplicar dentro desse parêntese aqui e vou multiplicar esse parêntese aqui, ó. Multiplicar um pelo outro, multiplicar um pelo outro, certo? Então, C mais V0 vezes V menos U ficou CV menos CU mais V0V menos V0U. Certo? E aqui ficou o quê? C2 mais CV, que é C2 mais CV menos UC menos UV.
Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou multiplicar esse C vezes esse parêntese, esse V0 vezes esse parêntese. Então, ficou C2V menos C2U mais CV0V menos CV0U, certo? E aqui ficou o quê? V0C2 mais V0CV menos V0UC menos V0UV. Esses camaradas que eu cortei é porque está a mesma coisa dos dois lados. Olha só, olha, CV0V. Aqui eu tenho CV0V. Então, esse cara corta com esse. Aqui eu tenho menos CV0U. Aqui eu tenho menos CV0U. Então, corta esse cara com esse cara aqui. Tá certo? Então, eu já tinha cortado aqui. Esse cortado aqui é porque eu cortei, porque tem dos dois lados igual. Certo? Então, aqui ficou o quê? C2V mais V0UV, onde eu passei esse V0UV para a esquerda. E aqui eu vou passar esse C2U para a direita. Então, ficou C2V mais V0UV é igual a C2U, que é esse termo aqui, que eu passei para a direita, mais C2V0. Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse V aqui em evidência, peguei esse V aqui em evidência, ficou V vezes, a parêntese, C2 mais V0U, isso aqui é igual a C2U mais C2V0. Então, agora eu vou passar esse parênteses aqui dividindo e a gente chega num resultado que é importante, que é V é igual a C2U mais C2V0, isso tudo dividido por C2 mais UV0, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar C2 em evidência aqui em cima e C2 em evidência aqui embaixo para chegar nesse resultado aqui, ó. Esse resultado é importante demais da conta. A velocidade da partícula, isso tudo é para a gente saber a velocidade da partícula que foi emitida daquele reloginho nosso quando vista por alguém fora do trem, certo? Então, a velocidade da partícula, quando vista por alguém fora do trem, é o quê? A velocidade da partícula V é igual a U mais V0 dividido por 1 mais UV0 sobre C2. Vamos relembrar aqui. V é a velocidade da partícula quando vista por alguém fora do trem. U é o quê? É a velocidade do trem com relação a S, com relação a quem está do lado de fora, certo? V0 é o quê? É a velocidade da partícula quando vista por alguém dentro do trem. E C é a velocidade da luz, certo? Então, lembrando aqui, U é a velocidade do trem com relação a quem está parado lá de fora. V0 é a velocidade da partícula quando vista por alguém de dentro do trem. V é a velocidade da partícula quando vista por alguém de fora do trem, certo? Lá da física 1, o que a gente tinha era esse resultado aqui, ó. VPS é igual a VS' mais VPS'. E para esse caso aqui desse problema, a gente tem o quê? Se fosse física 1, se fosse mecânica newtoniana, a gente ia ter que a velocidade da partícula com relação a S é V, a velocidade da partícula com relação a S' é V0, e a velocidade de S' com relação a S, que é a velocidade do trem com relação a quem está parado, é U. Então, em mecânica newtoniana, a gente ia ter esse resultado aqui, ó. V é U mais V0, certo? Que é justamente o que a gente tem na questão dos carros. Um carro indo de encontro ao outro, com velocidade aí, cada um com velocidade de 100 km por hora, a velocidade é a soma que vai dar 200 km por hora, certo? É justamente isso que a gente está obtendo aqui em mecânica newtoniana. Mas notem que o resultado relativístico tem esse terminho aqui embaixo, ó, UV0 sobre C2, certo? Notem o seguinte, que se a velocidade da luz é considerada como sendo infinita, esse termo aqui vai para zero e a gente tem o resultado newtoniano. Bacana, show de bola. Só que, e o que esse terminho aqui vai fazer para a gente, certo? Isso é que é o legal dessa brincadeira aqui. Então, a gente chegou nesse resultado aqui, ó, que é a velocidade de uma partícula, quando vista por alguém, a velocidade de uma partícula que está viajando num referencial S'. Quando vista por alguém que está no referencial S, ela é dada por essa formuleta aqui, ó. Isso aqui tudo analisando em uma dimensão. Daqui a alguns vídeos a gente vai ver isso em 3 dimensões mais geral. Mas isso aqui em uma dimensão a gente tem que é U mais V0 sobre 1 mais UV0 sobre C2. Certo? Vamos supor aqui 2 casos hipotéticos. Vamos supor que a velocidade da partícula, quando vista de dentro do trem, é a própria velocidade da luz, certo? Então, vamos supor que V0 é igual a C. Vamos supor isso, V0 é igual a C. Só para a gente tentar testar aqui. Se fosse newtoniano, ia dar alguma coisa maior que C, a velocidade que a pessoa do lado de fora está vendo, tá certo? Mas vamos ver o que acontece aqui, ó. Como é uma coisa
relativística, a velocidade que alguém que... Olha só, o que eu estou fazendo aqui é que, vamos supor que seja uma partícula de luz. Então, uma partícula que tem velocidade igual a da luz, certo? Se eu tenho uma partícula, se eu soltei que é uma partícula de luz aqui, qual que é a velocidade que alguém que está do lado de fora do trem vai enxergar? Vai ser, é só eu utilizar essa formuleta. Vou substituir aqui onde está V0, vou substituir C, certo? Então, eu tenho U mais C dividido por 1 mais U sobre C, porque esse V0 cortou com esse C aqui, nesse caso aqui, beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou tirar o mínimo. Então, eu tenho aqui U mais C dividido por C mais U dividido por C. Esse C mais U aqui, eu posso cortar com esse C mais U. Então, a velocidade dessa partícula que tem velocidade C, quando medida por alguém que está do lado de fora do trem, continua sendo C. Isso não acontece em mecânica newtoniana, certo? E se a velocidade for menos C? Vamos brincar aqui, vamos fazer brincadeiras aqui agora. Se a velocidade for menos C? Se a velocidade for menos C, eu substituo aqui, eu vou encontrar... Se a velocidade da partícula, quando vista por alguém em S', for menos C, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que a velocidade da partícula, quando vista por alguém que está do lado de fora do trem, é justamente menos C também, tá certo? E aí eu vou deixar para vocês brincarem aí, faça a seguinte brincadeira, faça a brincadeira que se V0, isso eu vou deixar para vocês, se V0 é igual a 0,9C, 0,9C, certo? Faça essa brincadeira aí. Aí vocês vão ver a mágica acontecendo. Faz assim, ó, faz V0 igual a 0,9C e U igual a 0,9C, certo? Então, tanto o trem quanto a partícula tem velocidade de 0,9C. Faça essa brincadeira para vocês verem. Vocês vão ver que não vai dar alguma coisa que intuitivamente, na mecânica newtoniana, a gente esperaria. Então, vou deixar isso aqui para vocês brincarem. Desculpa minha letra aí, que eu estou escrevendo aqui com o mouse. Ficou meio esquisita. Minha letra já não é bonita, com o mouse fica mais feia ainda. Mas faça essa brincadeira aí, tá certo? Então, qual que é a conclusão que a gente chega aqui? A conclusão que a gente chega é que a composição de velocidades para a mecânica newtoniana ela é realizada de uma forma, ela é um limite da relatividade restrita quando a velocidade da luz é tomada quando, sendo muito grande, quando indo para infinito, certo? Só que em relatividade restrita, a gente tem uma composição de velocidades diferentes. Se eu tenho uma partícula em relatividade restrita, se eu tenho duas partículas relativísticas, que está uma vindo em direção à outra com velocidade 0,9c, 0,9 vezes a velocidade da luz, a velocidade que uma partícula enxerga da outra não é 1,8c, como se esperaria em mecânica newtoniana. Ela vai dar alguma coisa tipo 0,99c. Por quê? Porque existe um limite para essa velocidade, que é justamente a velocidade da luz. Se a gente coloca esses dois postulados, e note que a gente está trabalhando só com esses dois postulados, se a gente coloca só esses dois postulados de Einstein na brincadeira, que é a invariância das leis da física em referenciais inerciais e que a velocidade da luz ela é c no vácuo, ela tem o mesmo valor para qualquer referencial, a gente chega nessas conclusões, certo? Isso acaba sendo uma coisa direta quando a gente usa esses dois postulados. Então fica assim. Essa adição de velocidades também eu não acho que é uma coisa totalmente intuitiva em relatividade. Em breve a gente vai fazer isso com um pouco mais de rigor matemático, em outro vídeo, fazendo em 3 dimensões, mas por enquanto eu queria só fazer essa brincadeira aqui com esses reloginhos para ver se dava para notar que essa diferencinha por conta da velocidade da luz vai aparecer. Espero que tenha dado para entender, eu estou tentando retornar com os vídeos aí. Fiquem bem, um grande abraço, falou, tchau.